A paz do Senhor Jesus a todos que estão aí assistindo esse vídeo, que vai assistir no YouTube. Esse quem vos fala aqui é o pastor Rubens Ruas. Estou aqui na igreja pentecostal Mãos Divinas de Cristo, no Santo Altar do Senhor. E nós estamos numa consagração a Deus, meus irmãos. Deus tem feito coisas grandes aqui, Deus tem feito coisas grandes. Nós estamos aqui na Avenida Lucílio de Elde, número 740, uma avenida movimentada, Vocês estão ouvindo os barulhos dos carros aí, é por causa da avenida aqui. Nós estamos numa avenida muito movimentada aqui. Mas eu vim aqui para falar do amor de Cristo, para falar para vocês do amor do nosso Senhor Jesus, trazer uma palavra ao seu coração. Talvez você se encontra triste, Talvez você se encontra com o teu coração muito triste, com a perca de um familiar, com a perca de algo na tua vida. Talvez você perdeu na tua vida financeira, talvez você perdeu na tua vida sentimental, talvez você perdeu na saúde, mas eu venho falar de um Deus que pode te restituir tudo em dobro. De um Deus que, quando você acredita, quando você crê, quando você tem fé, Ele pode mudar a tua história. Então, nesta manhã, eu estou aqui numa consagração a Deus, orando a Deus. Já estamos aqui, acho que 24 dias já de oração, de consagração ao Senhor na casa de Deus. E Ele tocou meu coração de trazer esta palavra para a tua vida. Uma palavra que vai te renovar. Uma palavra que vai fazer você refletir o que você está passando, o que você está vivendo diante dessa situação. Porque somente Jesus Cristo pode mudar a tua história. Somente Jesus Cristo Ele pode entrar com a providência na tua vida. Porque Ele é o único. E fora dele não há ninguém, não há nada que pode mudar. Mas Jesus, Ele pode entrar na tua história. Jesus, Ele pode fazer algo tremendo nesta manhã na tua vida. Porque o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus, Ele veio para mudar a tua história. E esta manhã Ele está dizendo: se você crer, se você confiar na palavra, porque a palavra liberta, cura e transforma. Glória a Deus. E Ele tem uma palavra para a tua vida nesta manhã. Glória a Jesus. Porque Ele é fiel. E a sua palavra, ela é a revelação de Deus. No livro de Isaías, nós entendemos uma coisa, no capítulo 38 de Isaías, glória a Deus, que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio Isaías, filho de Amós, profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Glória a Deus. Eu vejo e olho para essa palavra, meus irmãos, que os dias maus, ele chega na minha e na sua vida, ele chega para nós. E nós vemos que este rei, o rei Ezequias, ele era um homem que andou
diante do Senhor, porque ele fez uma oração a Deus. Ele andava em retidão a Deus, ele andava fiel ao Senhor, fielmente à palavra de Deus, fielmente aos mandamentos de Deus. Glória a Jesus. E eu vejo pela palavra de Deus que esse rei, ele ia adoecer. O Senhor tinha um amor tão grande por ele, porque a Bíblia diz que Deus manda o profeta Isaías ir diante do rei para dizer para ele colocar a casa dele em ordem, que ele ia morrer e não ia viver mais. Porque assim Deus ele faz, irmãos. Deus primeiramente ele alerta os seus, aqueles que está na presença de Deus, aqueles que está diante do Senhor. Por isso que vale a pena acreditar, ter fé e acreditar diante dessa palavra. Muitos não têm dado crédito, muitos só têm sido ouvintes da palavra de Deus. Ouvir, mas não coloca em prática. Nós temos que ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Não adianta eu ouvir, aleluia, a palavra, não adianta eu ouvir um pastor falar do amor de Cristo, uma missionária, ou um homem, uma mulher de Deus, falar do amor de Jesus Cristo, mas eu não coloco em prática, eu não pratico a palavra, eu não pratico aquilo que Deus falou comigo, falou contigo. Então não adianta eu ser somente ouvinte da palavra de Deus, mas sim ser praticante, colocar louvado seja Deus. Porque este rei, ele andava reto aos olhos de Deus, ele praticava as boas obras de Deus, mas chegou o dia dele, aleluia, o dia mau chegou também para ele. Ele ia adoecer de uma enfermidade e ia morrer, mas o Senhor alertou o rei, mandou o profeta ir falar para o rei. Mas o que me chama a atenção diante desta palavra foi a atitude do rei Ezequias, porque a Bíblia diz, glória a Jesus, no capítulo 38 do verso 3, e então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A oração do justo, a oração de um servo, de uma serva de Deus, daqueles que crê na palavra de Deus, que crê em Deus, daqueles que confiam em Deus, a oração move as mãos de Deus. Porque nós vemos que ele disse, ó Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Essa foi a oração do rei. E a Bíblia diz que quando ele faz essa oração diante do Senhor, da presença de Deus, se humilhou, colocou o rosto na parede e chorou diante da presença de Deus. A Bíblia diz que o profeta ia saindo do palácio do rei ali. No pátio, Deus fala com Isaías e diz, volta lá e diga ao meu servo que acrescentarei 15 anos na vida dele. Olha só aqui, que Deus tremendo, que ouve a oração do justo, que ouve a oração de um filho, de uma filha, que clama, que confia nele, que crê que ele é o legítimo e único salvador da sua vida. Muitos têm crido em tantas coisas, muitos têm crido, têm acreditado no presidente da república, muitos têm acreditado no governador, muitos têm acreditado no prefeito, têm acreditado nos vereadores, têm acreditado no irmão da direita, da esquerda, mas não acredita na palavra de Deus, não dá crédito a esta palavra, não dá crédito àquilo que Deus ele tem para mim e para você. Mas Ele está trazendo você para a reflexão nesta manhã, para que você possa acreditar nas promessas de Deus na sua vida. Porque esse homem, ele se humilhou, ele orou a Deus, ele
se humilhou, chorou diante da presença de Deus. E Deus é um Deus de já. Deus é um Deus, aleluia, de longe e de perto. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o alfa, ele é o ômega. Jesus, ele está diante, louvado seja Deus, da minha e da sua vida. Os olhos do Senhor nos observam. E muitas das vezes nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, como este homem aqui, ele sabia o Deus que ele servia. Por mais que a adversidade chegou para ele, por mais que os dias, aleluia, estava sendo mal na vida dele, aleluia, mas ele acreditou num Deus que poderia mudar aquela história. A nossa atitude, a minha atitude, a tua atitude diante de Deus muda a história. A fé, o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que pela fé eu creio, pela fé eu acredito, pela fé eu já tomei posse, pela fé é meu, pela fé a porta está aberta, pela fé minha família vai ser salva, pela fé aquele que está enfermo vai ser curado para a glória de Deus, pela fé. Nós temos que viver pela fé, não por vista. Aleluia. Nós vemos que na contenda de Abraão e Ló olhou por vista, Ló olhou para as Campinas Verdes, Ló olhou por vista, mas Abraão olhou pela fé. Abraão olhou para o deserto, louvado seja Deus, que restou para ele, mas ele creu, aleluia, que o Senhor Jeová Jireh, o nosso Deus, no deserto pode abençoar, no deserto o nosso Deus pode fazer jorrar água, no deserto o nosso Deus pode fazer o milagre acontecer. Abraão olhou pela fé, e muitos têm olhado pela vista, mas Deus está trazendo você aqui para dizer, assim como ele foi com o rei Ezequias, assim como ele foi com Abraão, nós não podemos olhar por vista, nós não podemos olhar, aleluia, louvado seja Deus, diante da situação e não ter a fé suficiente que Deus pode mudar a história. Nós temos que olhar para a situação que passamos, que vivenciamos, e acreditar e ter fé que o Senhor pode mudar a minha e a sua história. Jesus, ele pode. Jeremias 33:3, né? Clame a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clame a Deus, ora a Deus. É momento de oração, irmão, momento de nós se colocarmos diante de Deus na oração. Jesus não precisava orar, mas ele nos ensinou, trouxe o ensinamento. Glória a Deus, a oração é a chave da vitória, a oração muda a história, a oração faz você vencer todas as adversidades que você enfrenta, todas as tempestades, os ventos que você enfrenta. Então nesta manhã Deus me trouxe aqui para dizer para você, não temas, só acredita naquilo que Deus tem falado contigo, creia, aleluia, Ele vai mudar a história, Ele vai fazer o milagre acontecer, mas você tem que crer, você tem que usar a sua fé, como o rei chorou diante da presença de Deus em oração. Em Lucas capítulo 18, Jesus fala sobre aquela viúva, né? É a parábola ali da viúva, que nós devemos orar sem cessar, orar sem desfalecer, oração sem desfalecer. Glória a Deus. Então ore ao Senhor, continua orando, continua perseverando, continua buscando, porque Ele vai mudar essa situação que você vive. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, de trazer aqui nesta manhã para a tua vida, e eu creio que Deus está abençoando a tua vida. Como profeta de Deus, eu profetizo o milagre, a bênção, eu profetizo as portas abertas, eu profetizo a bênção na sua vida, amém? Fique com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus.